Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para estudar os livros da coleção Fonte Viva. Em nome do Senhor, vamos gravar hoje o livro Caminho, Verdade e Vida, a questão: a quem segues? Espero que vocês todos estejam bem, que tudo esteja muito bem, em nome de Jesus. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que abençoem o nosso trabalho e que, em nome de Jesus, nós possamos sair um pouquinho mais conhecedores da doutrina do que éramos antes do estudo. Conhecer um pouquinho mais. Isso é muito importante no nosso progresso, tá bom? Então vamos estudar. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Paulo, Efésios 4:20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Natural. O caminho é a nossa jornada, é a nossa evolução, é o nosso progresso, é a nossa encarnação. Esse é o caminho. Agora, nem sempre nós aproveitamos o caminho para coisas boas, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, diz Emmanuel, não somente o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres, não somente do plano material. A esfera invisível imediata aos círculos de suas cogitações, ou seja, a esfera invisível, ou seja, dos desencarnados, que habitam a crosta planetária, onde nós temos os nossos irmãos ainda imperfeitos, muito vizinhos da energia que existe no planeta Terra. Então, não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível imediata ao círculo de suas cogitações, ou seja, da Terra, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Nem tanto do plano espiritual mais próximo à Terra, como do plano material, nem tudo nos oferece perspectivas que nos mostram deveres elevados, que a existência implica em si mesma. Muitas coisas não são boas para nós. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. É preciso que centralizemos a nossa vida, a nossa encarnação no Mestre Jesus, porque foi Ele que nos trouxe por qual caminho devemos palmilhar. Quando nós encarnamos, nós temos que escolher por onde queremos palmilhar. E quando nós viemos com o nosso compromisso, nós viemos com um compromisso de vitória. Ninguém encarna para fazer o mal, ninguém encarna para perder. Todos nós encarnamos para vencer. Porém, ao chegar aqui, como diz Emmanuel, os deveres elevados são esquecidos. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo, nos ensinamentos dele, nas leis morais, que estão todas contidas para estudo no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na parte 3ª. E temos os ensinamentos do Evangelho
do tempo de Moisés ainda, que Jesus cita e menciona na parábola que nós vamos ler daqui a pouco. Ele cita esses ensinamentos também. Quando esse imperativo seguir Jesus é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre, aquele que conhece muito pouco ou nada da doutrina espírita, acredita que pode servir a dois senhores. E por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Ele pensa que ele pode fazer qualquer coisa que o mundo convida, tudo sem prejudicar a paz da sua alma. Desde que ele se sinta feliz e alegre, está tudo bem. Ele não se lembra que precisa seguir os ensinamentos do mestre. Muitas vezes sequer conhece. Então, como ele não conhece os ensinamentos do mestre, ele também não segue. E muitas vezes conhece, também não segue. Então, justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Quantas doutrinas aparecem negando os ensinamentos do mestre, negando a existência do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Quantas doutrinas aparecem neste sentido? Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Ou seja, eles se deixam levar pelas coisas materiais, pelos instintos, quando, na verdade, o que tem que nos prender na encarnação que estamos executando, vivendo, esse aprendizado que nós viemos para aprender e viemos para vencer as dificuldades. Aquilo que nós não sabíamos, nós viemos para aprender, porque a Terra é escola, mas viemos também para servir, viemos para aprender e aplicar os ensinamentos, ensinando a outros irmãos. Viemos por uma série de razões, sempre seguindo a Jesus. Então, Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, 26 não, 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir a Deus e aqueles que não seguem a Deus. São duas coisas opostas. Os que seguem a Deus e os que não seguem a Deus. São senhores opostos. Nós não podemos servir a esses senhores opostos. Então, Kardec diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. E neste capítulo, ele menciona a salvação dos ricos e diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir a dois senhores porque não se coadunam os princípios de um e de outro. Eles são antagônicos. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas 16, 13. Então, Kardec inclui neste capítulo uma parábola em que Jesus nos fala sobre isso, dizendo, então aproximou-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom?
Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus e os profetas, antes de Jesus, deram esses mandamentos. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Se queres ser perfeito, e que ainda me falta? Disse Jesus. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ou seja, ele mandou o discípulo se desapegar. Na verdade, não era, ele era o seguidor de Jesus, não era seu discípulo, porque não estudava com Jesus ainda. Mas ele disse que vinha seguindo as leis de Deus. As leis que está nas lições de Moisés. Nós temos as leis morais também, que nessa época ainda não eram citadas. E Jesus citou as leis dos profetas e o ama teu próximo como a ti mesmo. Então, ele não queria se desapegar do que ele tinha, porque ele era muito rico. E ele então fez o quê? Não seguiu a Jesus. Ouvindo essas palavras, prosseguindo, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. Portanto, vemos que, embora o mancebo, o rapaz, tivesse muita vontade de seguir a Jesus, ele não podia abrir mão dos seus bens. Então, ele queria continuar servindo ao mundo, às coisas materiais. E ele não queria entregar, ou seja, vender e dar aos pobres tudo que tinha e seguir a Jesus, porque ele precisava se desapegar do que tinha. Ele precisava amar mais a Deus do que a Mamon. E, na verdade, ele amava mais a Mamon, porque ele preferiu seguir as coisas do mundo. E as coisas do mundo não nos levam a bons lugares. Normalmente nós estamos no mundo, mas o mundo, como diz Dona Isabel, nos atrai e depois nos trai. Então temos que ter muito cuidado com as coisas do mundo. O mundo é muito chamativo, o mundo é eloquente, o mundo é muito, muito atrativo. Porém, quando precisamos progredir, e é a nossa obrigação, nós não podemos nos envolver em demasia com as coisas do mundo. Apenas o necessário, porque estamos no mundo. E quando estamos no mundo, precisamos seguir as leis de Deus e não as leis dos homens. Porque os homens têm muitas leis, têm muitos ensinamentos, muitas ordens a dar, muitas leis, né?
No entanto, essas leis são para o mundo. As leis de Deus são outras e devemos estudá-las. Não se esqueça. Livro dos Espíritos, capítulo 3º, item 3º, das leis morais. E voltando então com Emmanuel, para terminar a lição de hoje, ele diz, justificam-se os homens para continuar seguindo as leis materiais em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. O ser humano, filho de Deus, necessita de edificação espiritual, ou seja, progresso, para seguir a Jesus e chegar ao nosso Pai Celestial. Nós temos que progredir e temos que nos edificar espiritualmente. Então, preparem-se para os grandes fracassos se ficarem envolvidos com as coisas do mundo, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. É necessário, é imperioso, nós não podemos fugir disso. Senão as encarnações se sucedem umas às outras e nós não vamos adiante até o dia que seremos obrigados. Então é preciso atender ao chamamento do nosso Pai através de Jesus, seguir a Jesus. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus nos disse: seguir os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos que vos dou. Ama o próximo como a ti mesmo. E, amando ao próximo, você estará seguindo a Jesus. Essa é a proposta do nosso Mestre. E cumprir, acima de tudo, amando o próximo, amar você, amar a Deus sobre todas as coisas e seguir as leis divinas, as leis de Deus, que nós não podemos abrir mão delas, porque senão não estaremos prontos para seguir Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser.